Boa tarde. Opa, tá alto. Tudo bem? Almoçaram bem? Vamos retornando. Tenho a ardua missão de não deixar vocês dormirem aí depois do almoço, né? Não só é difícil a missão por causa desse motivo, mas porque eu vou suceder o professor João Gracioso, uma palestra fantástica, eu anotei um monte de coisa. O professor Felipe Neri, então é uma responsabilidade, né? Mas, como disse um padre amigo meu esses dias, vocês devem ter visto no congresso, uma sessão sobre o Corpus Christi, né? Em homenagem à festa de Corpus Christi. Foi lá um padre, vocês viram? Alguém deve ter visto, né? O padre foi lá falar, junto com a deputada Cristo Nieto, né? Aquele padre foi o padre que assistiu ao meu casamento, é muito amigo meu. E ele disse assim, quando começou: olha, eu sei que tem padres muito mais sábios, muito mais santos, muito mais doutos do que eu para falar sobre isso. Mas Deus me escolheu, hoje sou eu que vou falar aqui, né? Então, vou tentar cumprir a missão da melhor forma possível. Da mesma forma, eu me coloco hoje aqui, né, para tentar elucidar e trazer algumas questões e ajudar, né, a vocês que estão aqui, sobre o cientificismo, o problema do cientificismo e o ensino das ciências naturais. Vou me apresentar, porque os outros dois são famosos, eu não sou, né? Eu sou o Vinícius, eu vim do Rio Grande do Sul do Rio Grande do Sul, então eu estou lá quase no Uruguai, pertinho do Chuí, pouco mais de 2 horas do Chuí. Mais 2 horas a gente chega no final do Brasil, né? Eu moro lá há alguns anos, mas há 3 anos, ou melhor, há 3 anos eu casei, ainda em Santa Maria. Santa Maria foi onde eu estudei, então me formei em física, fiz mestrado e agora estou terminando o doutorado. Esse evento está entre as últimas semanas de finalização da tese de doutorado, né? E tem que, nos próximos dias, enviar a tese. Então é lá em Santa Maria, mas eu não nasci lá, nasci em outra cidade no Rio Grande do Sul, que é São Borja, na fronteira com a Argentina. Tem uma história muito interessante, eu estava contando, foi o primeiro dos 7 povos das missões jesuíticas, né? Não tem mais ruínas lá, infelizmente, não tem mais a antiga igreja, que era belíssima, agora construíram uma igreja com uma arquitetura moderna, que é lamentável, mas a história, né, é uma história bonita, assim, de fé. E enfim, a minha formação é em física, e no doutorado eu falei para o professor Joel, o senhor resumiu mais ou menos o centro do meu doutorado. O doutorado é em educação em ciências, é o programa. E foi aquilo que o professor Joel falou. De acordo com, a gente vai ter uma visão de educação de acordo com a concepção humana que nós temos, né? A educação é a formação humana. E a formação humana, ele disse, depende da metafísica, depende, né, de como nós vemos a realidade. Então, se a realidade, e aí já entro aqui na introdução, se a realidade ela é dada pelo cientificismo, né, então se ela é reduzida àquilo que é o cientificismo, né, como ideologia, como filosofia, como limite do pensamento, então eu vou ter uma concepção de ser humano, uma máquina, né, um conjunto de reações físico-químicas, né, e aí eu vou educar o ser humano de acordo com essa visão que eu tenho, né? Então foi isso, essa é a minha tese, a minha ideia inicial, porque eu queria ver a ideia que os meus colegas, as concepções, as visões que os meus colegas de pós-graduação, que possivelmente vão ser professores de outros professores, né, que visão eles tinham. Aí eu fiz, então, atividades para poder extrair, né, essas visões deles, e estou aí um trabalho bastante nessa semana, se vocês lembrarem, reze por mim, tá? Pode passar. Então vou dividir também em 4 partes essa palestra. As 2 primeiras, elas são mais informativas. Eu já falei desse tema em alguns lugares, para diversos públicos, mas sempre é necessário começar com isso. Embora hoje já tenha livros editados em português, já tenha gente que dá curso online, né? Ainda no nosso imaginário, na nossa memória, na opinião pública, reina a ideia de que a igreja é contrária à ciência, né, de que a fé atrapalha o espírito científico, e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Ainda isso se você abre o jornal, está lá. Se você vê um documentário,
diário vai falar sobre isso, vai citar o Galileu, vai citar o Giordano Bruno, né? Então é preciso sempre desfazer o que a gente chama de mitos. São verdadeiros mitos que, inclusive na ciência histórica da ciência, né? Quer dizer, no estudo de história da ciência, isso já foi derrubado, né? Os próprios professores, não precisam ser católicos, eles reconhecem isso. Mas demora até chegar nas salas de aula, né, na mídia, e também não há interesse em que se chegue, porque aí, imagina se a gente vai agora começar a falar que a igreja talvez até contribuiu com o desenvolvimento da ciência, as pessoas vão começar a ver a igreja como uma coisa boa, né? Então, não vamos fazer isso, certo? Então, essas duas primeiras partes dizem respeito, né, a desfazer essas ideias que são errôneas, né? A origem da ciência na Idade Média, a ciência moderna, né? E os cientistas contra a fé, essa pergunta. Se os cientistas eram todos ateus, né? E isso era condição necessária para que eles fossem cientistas, tá? E depois vamos tratar de uma parte mais de filosofia da ciência, né? A respeito do cientificismo, natureza da ciência, principalmente na visão de Aristóteles, Santo Tomás, e, por fim, o ensino de ciência em conformidade com a busca da sabedoria, que tem a ver justamente com aquilo que as duas palestras frisaram muito antes, que é a questão da finalidade, né? A questão teleológica, né? Então, a gente vê por aí as discussões a respeito da educação que se baseiam no problema econômico, né? Então, se você tiver recursos, então a gente vai resolver o problema da educação. O problema da educação não é econômico, o problema da educação é teleológico. É um problema de finalidade. Seja porque às vezes as pessoas não têm consciência de por que elas estão ensinando, qual a finalidade, seja porque às vezes elas escondem essa finalidade, né? Elas, por debaixo dos panos, elas querem formar um cara que trabalha no mercado de trabalho, né? Que para ele poder trabalhar, ter condições de ter comportamentos que são necessários para que ele seja bom numa fábrica, ou trabalhe na Microsoft e tudo mais, né? Ou a gente tem que, na verdade, formar ele, mas ninguém precisa saber isso de forma explícita, né? Então, clara, mas a gente tem que formar ele para ser um revolucionário. Afinal, aqui a escola, ela reproduz, né, o sistema capitalista, né? Como dizia o Althusser. Então a gente tem que mostrar para o aluno que ele está dentro disso e que ele tem que romper com isso, tem que ser realmente revolucionário nesse ponto, né? Então tem que ser crítico, né? E aí, só que muitas vezes isso não fica tão explícito, né? Mas é um problema de finalidade, isso é um problema teleológico, tá? Então o problema central não tem como fugir, e aí, claro que o ensino de ciências vai atrás, né? Se a gente lê os documentos, por exemplo, oficiais, e aí das pessoas que são mais estudadas para escreverem os livros didáticos e os professores fazem na pós-graduação, eles claramente vão lá, você tem que ensinar ciências. Por quê? Porque eles têm que adquirir comportamentos, né? Que não são comportamentos de acordo com as virtudes ou com a natureza humana, né? São comportamentos que visam uma finalidade, que é o lucro cada vez maior do sistema financeiro, e assim por diante, tá? Então o problema central é teleológico. Pode passar, por favor? Tá? Eu queria trazer essas duas citações, certo? Uma tirada da Sagrada Escritura e outra do Concílio Vaticano I. Concílio Vaticano I. Tá? Primeiro, a Sagrada Escritura diz assim, que são insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus e através dos bens visíveis não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista considerando suas obras. Tá? O que acontece hoje com o ensino de ciências, pressupondo que tenha ensino de ciências na escola, né, é que você vai formar, querendo ou não, uma pessoa que seja ateia, né? Porque ou você não fala nada, e se você não fala nada, não precisa falar nada, né? Não precisa falar nada, porque você não está nem supondo
a respeito de alguma coisa que esteja além. Então você fecha ali a questão. Ou você fala, porque você diz, olha, a igreja martirizou quem era, né, os cientistas, a igreja, né, atrapalhou, veja que na Idade Média não teve ciência, e depois que a igreja diminuiu o seu poder, o seu domínio sobre as pessoas na Idade Média, então aí sim que a ciência se desenvolveu e tudo mais. Né? Então, de um lado e de outro, as pessoas, os estudantes, os jovens, acabam, né, não reconhecendo, através dos bens visíveis, né, o seu Criador. E você fecha, você corta, né, essa ligação entre as coisas acessíveis a nós pelos sentidos e o Criador. Né? E o Concílio Vaticano I, né, que precisou discutir essas coisas bastante na virada, né, praticamente do século, no início do século XX, né, diz que afirmou, isso palavra do concílio, né, que Deus, com certeza, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido, né, pela razão humana por meio das coisas criadas. Por meio das coisas criadas. É claro que ele pode ser conhecido pela revelação, pela fé, né? Mas, pela razão natural, Deus também pode ser conhecido. E a citação de São Paulo, né, que é através das coisas, desde a criação do mundo, o invisível de Deus, né, o seu poder, a sua divindade, são conhecidas, são manifestas pelas suas criaturas. Tá? Estas coisas, quando o ensino de ciências, né, ele é feito da forma que eu estava descrevendo antes, e a gente vai também falar aqui, são veladas para as pessoas. Simplesmente são veladas. Né? Então, paramos... a gente acaba dizendo como o Stephen Hawking, né? Ele diz, o mundo surgiu das equações da física. As equações da física precedem o mundo. É um absurdo. Né? Mas é uma visão, inclusive uma visão filosófica que ele não pode provar no laboratório. Né? Mas eu vou falar sobre isso. Por favor. Tá? Então a gente tem que, vamos situar, o que é cientificismo? Pode deixar no anterior. Então, o cientificismo é a posição, né, em que o conhecimento científico, o conhecimento que segue a metodologia das ciências naturais, experimentais, do laboratório, ele é capaz de explicar toda a realidade. Ou, dizendo de outro modo, só aquilo que é provado, né, da forma científica das ciências naturais é verdadeiro e é real. Tudo que esteja além disso, né, nós não podemos simplesmente, no mínimo não podemos dizer nada, seria uma posição agnóstica, né, não sei e tal, ou dizemos que não existe nada, né, que seria mais ateísta. Tá? Então, essa ideologia, né, essa forma de pensar reducionista é o que a gente chama de cientificismo. Certo? Então, por assim dizer, esta posição é uma posição filosófica, ela não é uma posição científica, porque quem se posiciona assim não pode provar no laboratório que está certo. É a mesma coisa que quando as pessoas dizem que não existe verdade, mas quando ela diz que não existe verdade, ela está pressupondo que esta afirmação dela é verdadeira, então pelo menos uma existe, né? Certo? Então, é a mesma coisa, quando você adota uma posição que a ciência que explica toda a realidade, e não precisamos de mais nada, né, além dela, filosofia, metafísica, ética, qualquer coisa, não precisa, né, teologia muito menos. Né? Então, a gente está adotando uma posição filosófica. O matemático John Lennox, ele é protestante, eu acho, se não me engano, mas ele tem umas palestras que ele comenta sobre isso. E numa palestra ele está falando do Stephen Hawking justamente, aquele livro do Stephen Hawking, que é o mais famoso dele. E ele diz assim, olha, o Stephen Hawking faz o seguinte, no início ele diz que a filosofia morreu a partir do surgimento da ciência moderna. Mas, na introdução do livro. Mas no restante do livro ele passa só falando de filosofia, porque não era um livro de ciências naturais, era um livro de reflexões filosóficas no fundo dele. Mas, sendo que ele deu total descrédito à filosofia logo no início do livro. Né? Então, o cientificismo é uma posição filosófica e ideológica, mas não filosófica no sentido, né, de sabedoria mesmo, né? De apreensão da realidade, uma posição filosófica porque ela tenta abarcar tudo, e aí, então, reduz
o conhecimento reduz a realidade, reduz a capacidade humana, reduz a natureza humana, né? A uma máquina, a um computador. Tá? Eu queria comentar, porque acredito que vai ser ilustrativo, porque ontem apareceu um link com uma afirmação interessante que ilustra exatamente isso, para a gente ver que não está tão distante essa ideia. Isso é muito presente. Foi uma matéria do El País, que eu não sei porque apareceu no feed para mim, mas apareceu, não leio o El País, né? Mas também não leio o Brasil 247, aparece todo dia, né? Mas o Google, no mínimo, né? Mas diz assim: as pessoas resistem à ideia, mas a vida é só química. Viu? Gostou, né? Diz vencedor do Nobel. Então, o químico Roger Kornberg, que tem a ver aí com a questão do DNA, do RNA, parece que é um excelente químico, né? Um excelente químico, mas ele tomou uma posição filosófica em que a química é o conhecimento último da natureza. Aí Stephen Hawking diz que é a física, né? E daí cada um puxa para um lado. Mas eu quero ilustrar que vejam como é a vida é química, nada mais e nada menos. É uma resposta dele, tá? Nada mais do que química. Tudo funciona, tudo se reduz, né, à forma da química e descrever as coisas. Certo? Então a química é tão inteligente assim, né, que ela foi capaz, inclusive, de dar origem às coisas como elas estão, né? Porque a química, a física e as ciências naturais só explicam as coisas porque as coisas se repetem, né? Então, mas as coisas não são inteligentes, né? As coisas são matéria inerte, mas elas estão organizadas, né? Eu sempre falo para os alunos justamente isso, né? A gente estuda o corpo humano, estuda um fenômeno da natureza. A gente espera que amanhã ele aconteça da mesma forma, né? Porque se amanhã acordar o corpo humano e começar a função do olho, né, a finalidade tchau, professor, boa viagem, com Deus. E se a função do corpo humano, dos olhos e tal, mudar de um dia para o outro, a função dos olhos mudar com a função da boca, então não existe ciência, né? Então a ciência pressupõe que as funções e a existência da natureza e o funcionamento regular da natureza, né? Senão não existe. Só que o olho ele não deu para si mesmo uma função, afinal, não foi, né? Assim como o professor disse aqui, o mundo não tem, né, um fim, não é a causa de si mesmo. Não tem como, ainda mais porque as coisas estão dessa forma, né, que ela é concatenada, ela é ordenada. Certo? Mas o prêmio Nobel não concorda. Ele diz que a vida é química, nada mais que isso. E aí, diz aqui, pergunta, mas foi uma afirmação. Diz, ao menos não tem ponto de interrogação. Conhecer nossa base química tem um aspecto filosófico. Olha só. Sim, esse é o cerne da questão. A vida é química e nada menos. O funcionamento do cérebro é tão pouco compreendido que se tende a associá-lo a significados mágicos ou místicos. Já entende onde que ele vai chegar. Tá? Aí ele diz, mas quimicamente o cérebro é uma coleção de fios interruptores. É uma nova versão do Drauzio Varela, né? O ser humano é um montão de células, o cérebro é uma coleção de fios interruptores. Tá? Todos os cérebros são mais ou menos iguais, mas no final é química, nada mais, nada menos. Embora as pessoas resistam. Muitas pessoas querem associar às suas próprias experiências algum significado especial, como a religião. Mas é química. Tá? Então vejam sempre onde vai chegar. Vai chegar no ateísmo, vai chegar na negação da religião, né? na negação de Deus e assim por diante, certo? É uma redoma, um mundo fechado em si mesmo e que se adora a si mesmo, né? Se faz uma espécie de neopanteísmo, assim, né? Que depois eu vou comentar sobre isso também, mas que nem poderia ter permitido, né, e não permitiu o desenvolvimento da própria ciência, como eles estão estudando. Tá? Então, acho que serve para ilustrar, né, o que é o cientificismo. Tá?
Então, esses mitos, né, todos os cientistas foram ateus, foram anti-metafísicos, anti-religiosos. A igreja atrapalhou o progresso científico. Não houve ciência na Idade Média, né? Não há mais necessidade de explicações religiosas. Isso aqui eu fiz faz tempo, eu não fui vendo tá? Pois a ciência abarca toda a realidade. Tá? Então são esses mitos que nessa primeira parte eu gostaria de na medida do possível, desfazer. Vamos tentar desfazer. Olha o próximo. Sim? A primeira coisa que eu sempre comento é que existem outros. Mas este, por exemplo, são 2 volumes de um livro de História da Ciência na Idade Média, de Agostinho a Galileu. Tá? São 2 volumes de 500 páginas cada um deles. Eu acho que é um milagre ter escrito 500 páginas se não houve nada de ciência na Idade Média. Ou é injeção de linguiça, a pessoa é um charlatão, né? Ou não sei, alguma coisa aconteceu ali. Certo? Porque como é que é possível escrever 1000 páginas se não houve nada, se teve Idade das Trevas? Eu me lembro que eu estava na faculdade. Ah, obrigado. Agora sim. Vou te dar uma folga aí. Aqui vamos ver se... Opa, aqui volta. Aqui passa para frente, atrás. Aqui. Certo? Então, eu me lembro que esse meu colega foi apresentar uma pesquisa sobre a história da ótica, a história da luz. Né? E ele fez uma linha do tempo, de história da luz. Ele colocou lá, na Antiguidade. Na Antiguidade tinha os árabes, né, que estudaram a luz, tinha os gregos, Aristóteles, ele explicava alguma coisa e tal. Aí passou um pouquinho, depois o mundo árabe vem depois, né? Tá. Na Idade Média, na Antiguidade tinha vários lá. Na Idade Média não tinha nada. Né? Aí depois passava o Renascimento, cheio de coisa. Aí vem Newton, vem Huygens, vem... Né? Depois, na Idade Moderna, deu Einstein, relatividade... Tá. Estava em branco, não existiu nada, né? E uma pessoa ainda comentou, foi assim, uma coisa natural para a gente ver como as coisas, para denegrir a imagem da igreja, as coisas se grudam, né, na mente das pessoas. A pessoa disse assim, né? Porque na Idade Média a igreja tinha todo o poder e aí não podia ter ciência. Então, não é bem assim. Vejam que o Alistair Crombie, aqui acho que tem uma luz aqui, não sei. Tá. Escreveu esses 2 volumes e no início ele diz assim, que as investigações dos últimos 50 anos deixaram para trás, né, os tempos em que os rumores da ciência medieval, surgidos como consequência do Renascimento, interesse pela literatura no século XV, né, poderiam considerar-se como sucedâneo adequado do estudo das fontes da época. Então, eu tratei especialmente, né, nesse volume, daquilo que considero como resultado chamativo da investigação recente, a continuidade essencial da tradição científica ocidental da época grega até o século XVII. Então não houve um rompimento, não houve, né, Idade das Trevas também para a ciência, porque se você, né, claro que a gente vai analisar o livro, vai abrir e vai ler o livro, né, mas simplesmente isso já rebate, né, os argumentos que não houve ciência. Houve, e não só isso, houve ciência importante, né? Que, por exemplo, o próprio Galileu, depois, quando na parte científica, né, que ele foi escrever sobre o movimento, ele se utilizou de caras que eram medievais e que estavam lá em Oxford estudando o movimento. Certo? Então, há, de fato, uma ligação que não está em branco. Né? Não está em branco. E uma vez eu fui num evento e uma professora estuda História da Ciência, ela me disse, olha, esse livro é um clássico já. Esse livro de História da Ciência é um clássico, eu não sei se ela é católica, se ela não é, né? Mas ela disse, esse livro já é um fato para nós, né? Que, de fato, na Idade Média não houve esse combate, né? à ciência, certo? Então, esse livro é muito bom, parece que tem um pessoal tentando digitalizar, o professor Felipe me disse, e é difícil, não é muito fácil de achar. Tem na verdade um xerox em espanhol, o original é em inglês, que eu consegui aí na biblioteca, tá? Mas vale a pena ter esse livro, consultar e ler, tá? Porque é um livro de história, né, de ciência, mas vale muito a pena.
Opa! E aí eu vou citar alguns pensadores mais contemporâneos que tratam desse tema, do surgimento da ciência na Idade Média. Na verdade, o que possibilitou com que a ciência, tal como a gente conheceu a ciência moderna, ela se desenvolvesse na Idade Média. Essa, digamos que é a parte mais fácil, porque a gente vou só informar. A segunda parte a gente precisa analisar um pouco de detalhes, e aí vai ver que não é bem assim, né? As coisas têm detalhes que a gente precisa corrigir, certo? Que, por exemplo, embora seja muito bom, e um livro que trata sobre isso é aquele livro do professor Thomas Woods, né? Vocês conhecem como a igreja construiu a civilização ocidental, mas não trata das questões filosóficas, dos aspectos que eu julgo que são importantes tratar também, né? E tem aquele outro livro do professor Felipe, que ele resumiu, professor Pequino, né? Ele resumiu esse livro. E tem outro, Ciência, Fé e Harmonia, que tem os dados interessantes, eles são bons, mas não tratam dos detalhes, tá? Que eu vou tratar depois. O Mariano Artigas é um padre espanhol, falecido, escreveu, ele foi traduzido para o português, Filosofia da Natureza, mas tem uma obra grande também. E ele é doutor em física e em filosofia, e ele também vai, logo no início do livro, né, ele vai dizer, o trabalho dos medievais, ele abriu o caminho para os caras chegarem lá no século XVI, né, XVII, e desenvolverem o que foi desenvolvido. Qualificar a Idade Média como obscurantista, né, é um erro histórico. É um erro histórico, não se trata nem, né, de defesa da igreja, não é nem defesa porque somos católicos. Não, é um erro puramente histórico mesmo, tá? E ele fala sobre os fatores que geraram. E os outros autores que eu vou trazer aqui, mais ou menos concordam também com isso, certo? Que houve uma forma de pensamento que permitiu com que a ciência se desenvolvesse, né, na Idade Média, e depois tivesse todo mundo que teve, naquilo que a gente chamaria de revolução científica, que chamou, tá? A primeira coisa é a própria doutrina da criação, tá? Da contingência do mundo e a possibilidade de experiências para conhecê-lo. Por quê? Porque numa ideia panteísta, em que você adora as criaturas, né? Você adora as coisas externas, você adora os astros, você adora uma árvore, sei lá, abraça as árvores, né? Você tem que... Isso é sagrado, né? Então você tem que tomar um cuidado, você não pode, para quem pensa assim, você não pode tratar disso, não pode dissecar, você não pode fazer atirar da Torre de Pisa, não sei, você não pode fazer isso, né? Porque isso para você é uma coisa sagrada. Então o panteísmo, o paganismo, né, ele impediu o desenvolvimento da ciência, o que com a doutrina da criação, né, do Gênesis, isso já não existe mais, não existia mais na Idade Média, né? E por isso também depois eu vou falar do padre padre Stanley Jacques, ele disse que é por isso que só se desenvolveu na cultura medieval católica, né? E não outras que empreenderam estudo e tudo mais, mas não chegaram aos resultados que se chegou, tá? Também a ideia da racionalidade do mundo, que é criado por um Deus sábio, quer dizer, o mundo é ordenado, o mundo não é um caos completo, né? Então o Deus é o Logos, né? Então Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, então ele criou as coisas nessa sabedoria, né? Então a gente pode, de alguma forma, né, se assemelhar a ele a partir do conhecimento das coisas naturais, certo? A racionalidade do mundo. E a capacidade do homem conhecer, porque ele tem alma racional, foi criado à imagem e semelhança de Deus, e então ele pode conhecer essa realidade, que é uma realidade de alguma forma inteligível, né? Embora as coisas que a gente vê tem por trás uma realidade inteligível, né, que rege os fenômenos, tá? E os outros vão concordar mais ou menos com isso também. O Edward Grant, que é um historiador da ciência, né, ele fala de 3 principais condições para o desenvolvimento da ciência, né? Então a criação da universidade, né? Porque em nenhum outro lugar se teve, né, o sistema universitário como teve,
gostemos ou não, concordemos ou não, mas o fato é que, né, as corporações de ofício, né, que deram origem às universidades de Bolonha, de Paris e tudo mais, elas não existirem em outros lugares, né? Talvez alguma semelhança, né, com a academia de Platão e tudo mais, mas não houve em nenhum outro lugar. A tradução da ciência, né, e filosofia natural para o latim, as obras do Aristóteles principalmente, né, que começaram a retornar à Idade Média, naquela época, é uma das funções apontadas por ele, e a classe de filósofos e teólogos naturais estudando dentro da universidade, né, com liberdade para estudar, inclusive santos, né, estudando Aristóteles, estudando ciências naturais. Então, ele aponta esses três elementos aí. O padre Leonel Franca faz uns comentários interessantes também, esse livro que foi agora reeditado, né? A crise do mundo moderno. Tem lá um capítulo que ele fala sobre a ciência moderna. Tá? Ele diz que a ciência moderna, o surgimento, né, o que permitiu, tem uma parte histórica, e aí ele concorda com o Grant, né, a formação das universidades, o sistema universitário, tá? E tem uma parte doutrinária e teórica, daí ele concorda com Artigas, né? A criação, a ideia da providência divina, a concepção do ser humano, como sendo inteligente, e ele coloca algo que se perdeu, né? Porque hoje, quem aí estudou, não sei se tem alguém que estudou ciências naturais, tem um químico lá, né? E mais alguém, ou engenharia, quem teve contato com professores que estudam, né, essas coisas, sabe que, no mais das vezes, existe uma frieza completa quando você vai lá dar uma aula, você resolve a equação e pronto, né? Você resolve aquele problema lá, vamos lá resolver uma equação da onda no átomo de hidrogênio. Bom, resolvemos. Uma frieza assim, que chega a assustar. Não existe maravilhamento nenhum, né? Porque afinal são as equações tudo é química mesmo, tá? Né? São as equações da física. Certo? E o padre Leonel Franca, ele disse que existia naqueles caras na Idade Média um amor profundo pela verdade, um desejo, né, desinteressado por descobrir a verdade, né? Também nas coisas dos fenômenos mais próximos, acessíveis aos sentidos, que é o caso do objeto do estudo da ciência, né? Então ele diz, o cristianismo ascende, e isso é por causa da fé cristã, outras claridades no horizonte das nossas aspirações. Os que a sua luz se dedicam ao estudo da natureza não terminam entre tristezas e desesperos, amaldiçoando a existência, né, e apelando para a idiotia como suprema felicidade. Então, esse maravilhamento, esse amor desinteressado, ele surge por causa justamente da fé cristã. Isso não se encontra mais. Não se encontra mais, né? Gente que está aí no laboratório descobrindo RNA, DNA, não existe isso, né? Não existe simplesmente porque se fechou naquilo, não consegue ver a beleza, né, que ali... E também por outro problema, um problema da especialização, né? Quando você especializa demais, você acaba perdendo a visão de síntese, acaba perdendo a visão do todo, né? E você não consegue ver a beleza daquilo, né? Porque a beleza daquilo ela está nas relações que existem daquele detalhe com todo o resto, né? Então, se você especificar demais, não é um problema em si, mas do jeito que hoje é feito, se torna um problema. E você perde, né, a visão da beleza, do todo, da ordem, da hierarquia das coisas, da harmonia. Tá? Vamos lá. Vai para cá, tem que ser para lá? Não sei. Acho que foi a bateria. Acho que terminou a bateria, né? O padre Stanley Jack, ele tem dois livros muito importantes deles. Um deles é esse que é Science and Creation, né? E que ele analisa
diversas culturas, a cultura da Índia, da China, no Egito, Azteca, Inca e Maia, né, que são civilizações da América do Sul, a Babilônia e a Antiga Grécia, no sentido de entender por que não houve, né, o desenvolvimento da ciência tal como houve no final da Idade Média, né, no Ocidente, nessas outras culturas. E ele vai chegar à conclusão que é justamente por causa da fé cristã. Foi essa a conclusão, esse o motivo que ele chega, que as grandes culturas, eles tiveram empreendimento científico, eu disse, mas ficou paralisado. Eles não conseguiram formular a noção de lei física e lei da natureza. Mas a busca científica encontrou solo fértil apenas quando a fé em um Criador pessoal e racional, né, tinha verdadeiramente permeado toda a cultura na Alta Idade Média. E ele analisou cada capítulo do livro, né, ele analisando uma das culturas e mostrando, né, no final ele chega a essa conclusão. No outro livro, Road to Science and Ways to God, ele diz: a ciência encontrou um nascimento viável somente dentro de uma matriz cultural permeada de firme convicção, que a mente, né, é capaz de encontrar uma sinalização que conduz ao Criador. Uma sinalização, isso é importante no ensino de ciências, né? Isso já mostra um pouco a finalidade, a função do ensino de ciências. Ela é uma sinalização, ela não é o fim, né? Ela é um meio. É como a gente está perdido na estrada, e você está procurando o quê? Está procurando a placa, porque eu quero chegar na tal cidade, e a placa vai me dizer. É uma sinalização da finalidade para que se estuda e se ensina ciências, tá? Conduz ao Criador. Então, a Europa cristã permitiu a existência, né, desses esforços científicos e experimentais por causa da ideia do Deus pessoal e da imagem e semelhança. Tá? Certo? E alguns estudiosos medievais, alguns pensadores que se dedicaram ao estudo da natureza. Tá? Que eu só estou analisando no sentido de estudar a natureza, não estou analisando no sentido filosófico, isso é a segunda parte, tá? É um pouco diferente, mas de fato, né, Santo Alberto Magno, tá? Foi estudioso em Paris, Jean Buridan, Nicolas Oresme, Alberto de Saxônia. Em Oxford, né, o Grosseteste, que era bispo, e o Roger Bacon também. São alguns exemplos. Tá? E aqui algumas coisas que eles estudaram. Então, o Nicolau Oresme se preocupou com a tradução de Aristóteles, uma prova geométrica do teorema da velocidade média, que depois apareceu no Galileu. Eu estou mostrando a importância, né, para a ciência desses caras aqui. A hipótese do movimento de rotação na Terra em torno do próprio eixo. Tá? A teoria do ímpetus apareceu, tá, no Jean Buridan também, que vem daí a ideia de quantidade de movimento, que depois deu origem à lei newtoniana da inércia. Santo Alberto Magno, nós conhecemos, né, foi estudioso de Aristóteles, principalmente na geologia e na biologia, que ele desenvolveu os estudos dele. Tá? Alberto da Saxônia, se não me engano era bispo também, fez comentários a Aristóteles, escreveu sobre a formação da Terra, né, e estudou o movimento de queda dos corpos e da gravidade. Em Oxford, o Grosseteste tem uma teoria sobre o arco-íris que parece ter alguma semelhança, algumas pessoas apontam, com a teoria do Big Bang, com a explicação do Big Bang. Poderia ser uma origem remota, né, da ideia do Big Bang. Tá? E escreveu justamente sobre isso num tratado sobre a luz. Então vejam, não podia estar em branco lá a linha do tempo do meu colega, né? Pelo menos o Grosseteste tinha que aparecer. E o Roger Bacon também, né? Ele estudou ótica e começou com a ideia do uso da matemática e da experimentação para o progresso científico. Tá? Então, finalizando aqui a primeira parte. A primeira parte é para mostrar que a ciência, né, que a partir daquilo que se chama revolução científica, que se for de um modo eu concordo, se for de outro eu não concordo, vamos explicar por quê. Na verdade não aconteceu revolução, porque revolução pressupõe que você deixou tudo que havia para trás, né, e agora a gente tem alguma coisa, destrói tudo que vem antes, tem uma coisa nova.
né? Nesse sentido, havia estudiosos na Idade Média, né, católicos, né, que estavam estudando essas coisas relacionadas aos fenômenos naturais, certo? Então, nesse sentido, não se trata de revolução. Mas, em outro sentido, se trata, porque mudou a análise, né, da natureza, a análise do mundo, e acabou se tornando uma visão filosófica, que foi que a gente começou a falar, que depois eu vou comentar também. Mas, antes disso, eu vou passar essa parte dos cientistas que são contra a religião, né? Ou se são ou não sei, né? Vamos ver. Sim. Uhum. Os 4 primeiros que estavam lá, são os caras que estavam mais diretamente ligados com o surgimento da ciência moderna. Pode deixar aí que daí eu falo dos 4, depois os outros a gente passa. Tá? O Nicolau Copérnico, né, que vocês conhecem, né, o Nicolau Copérnico, a proposta dele, a mudança, né, da revolução copernicana, quer dizer, da mudança do sistema, né, de geocêntrico para heliocêntrico. O Nicolau Copérnico ajudava no serviço do altar. Ele não foi ordenado, mas ele ajudava o sacerdote a servir o altar. Ele escreveu o livro dele, em 1553, se não me engano, né, dedicado ao Papa Paulo III. Certo? Foi um livro dedicado, ele era amigo do Papa, o Papa conhecia ele. O Johannes Kepler também era protestante, né, mas escreve vastamente tanto sobre a fé dele, sobre o Deus Criador, sobre perceber, né, a forma, né, a partir da forma das coisas, a realidade e a ordem que Deus estabeleceu, tanto quanto falava no sentido de metafísico, ou pitagórico e matemático também, né? Então não estava reduzindo as coisas ao materialismo. O Galileu, a gente sabe, mas a gente acha que ele morreu na fogueira, né? Mas ele não morreu na fogueira. Mas eu reli uma pesquisa recentemente que dizia que 30% dos estudantes que foram abordados por aquela pesquisa, né, acreditavam que o Galileu morreu na fogueira. Tá? O Galileu não morreu na fogueira e, por incrível que pareça, não morreu nem herege. Né? Ele morreu numa prisão domiciliar, mas não foi... teve problemas com a Inquisição bastante, né? E tinha uma personalidade bem forte, mas ele não morreu herege, né? Ele morreu numa prisão domiciliar, escreveu coisas enquanto estava lá e tudo mais. Tá? E o Isaac Newton era também protestante, tinha envolvimento com esoterismo também. Então, até isso, né? Até isso mostra que eles não... A gente está aqui, nesse primeiro ponto, combatendo o materialismo, combatendo o cientificismo com a visão de mundo. Até isso, o cara era esotérico, ele estava acreditando que existiam outras forças que estavam além daquilo, né? Da própria ciência que ele estava escrevendo. Né? Certo? Pode. Isso. Tá? E aí, aqui a lista é grande, é extensa. Pode ir passando, né? A gente vai falando, se precisar, pode passar. O Alessandro Volta é interessante. O Alessandro Volta, né? É o cara do volt, né? Da unidade e tal, da pilha, né? O Alessandro Volta. Era extremamente católico. Tem uma história interessante dele, que um padre foi levar os sacramentos, os últimos sacramentos, para um homem que estava à beira da morte. E o homem não quis, ele negou. Ele disse, não, eu não quero, né? Minha vida é uma série de problemas só, então eu não quero saber de receber os sacramentos. E o padre disse para ele assim, bom, mas o padre conhecia o Volta. Ele disse, mas quem sabe se eu lhe trouxer aqui o testemunho de uma pessoa que é muito inteligente e que ao mesmo tempo é também muito devota e muito católica. Quem sabe você não pensaria de novo nisso? E aí ele disse, olha, talvez. E o padre foi no Volta, né? E ele escreveu uma carta, e o padre levou e leu para aquele doente, né, moribundo, né? E o Volta escreveu, extremamente até emocionante. Ele submetia as verdades fundamentais da fé a um estudo minucioso. Lia as obras dos apologetas, bem como as dos adversários, avaliei os prós e os contras, e com isso obtive demonstrações condizentes que fazem fidedigna a religião também o espírito meramente natural. De tal forma que, se alguém não estiver pervertido pelo pecado, pela paixão, uma alma que reflete por natureza não pode fazer outra coisa
e abraçar a religião, crescer no seu amor. E aquele cara, ouvindo esse testemunho, se converteu, né? Antes pediu para se confessar, né? E depois morreu. Então o Alexandre volta, o Lavoisier também morreu guilhotinado na Revolução Francesa, né? Era tão aberta a Revolução Francesa que matou o cara mais importante, né? Pelo menos na época, né? Não foi por causa da fé, foi por causa de outras coisas, mas sem dúvida também, né? Mas não principalmente, mas morreu, dizem os relatos, com todos os sacramentos, um Lavoisier. E a República Francesa disse que a República não precisa de cientistas, isso argumenta na morte dele. Veja só. O Ampère, né, o André, da corrente elétrica, André Marie Ampère, tem uma história também muito interessante dele, que um aluno, um rapaz também estava perdendo a fé e resolveu entrar, acredito que na Catedral de Notre Dame, né? Entrou na catedral e disse: olha, é a minha última chance. É a minha última chance, eu vou, se Deus existe mesmo, um sinal Ele vai me dar. Aí ele entrou e viu um senhor, ajoelhado, rezando com o rosário às mãos. Ele disse: mas eu conheço esse senhor, né? Eu acho que eu conheço. Ele se aproximou e viu que era o Ampère, que era professor dele, né? E que ele admirava muito. Pô, mas se esse cara tem fé, se esse cara é tão devoto, reza com tanta fé, né? E é fervoroso na oração, acho que eu vou reconsiderar, né? E manteve a fé, certo? O Ampère, que também morreu enquanto liam para ele a imitação de Cristo, o Thomas de Kempis. O Michael Faraday era protestante, de uma seita protestante, mas existe um centro de estudos em Cambridge sobre ciência e religião que leva o nome do Faraday. Tá? O Mendel, né? Nem todo mundo sabe, mas as pessoas omitem, né? Mas ele era monge, certo? Ele fez todas aquelas coisas com ervilhas cultivadas no mosteiro, né? Fazendo agricultura dentro do mosteiro, ele foi abade. Tá? O Pasteur, também, Louis Pasteur, extremamente, ele era católico, né? Agora não quero mentir, mas eu não tenho certeza se ele era católico, mas ele era... Sim, era, né? Porque ele fala sobre São Vicente de Paulo, né? Morreu com o rosário nas suas mãos depois de escutar a vida de São Vicente de Paulo, que ele queria repetir, ele queria seguir o exemplo de São Vicente de Paulo. Tá? O proponente primeiro, um dos primeiros da teoria do Big Bang, que é o padre Lemaitre, belga, jesuíta, sacerdote, né? A equação, uma das equações que se estuda em cosmologia, leva o nome dele, não só dele, mas a equação de Lemaitre, né? E ele tem algumas frases que ele manifesta, então, semelhante àquilo que existia nos medievais. Estava interessado na verdade do ponto de vista da sabedoria, assim como na verdade do ponto de vista da certeza científica. Havia duas maneiras para chegar à verdade. Decidi percorrer ambas. Tá? É interessante que o Einstein, ele tem várias fotos, a gente por internet, junto com o Einstein, com os grandes, com o Schrödinger e outros físicos aí do século XX, e o Einstein no início desconfiou dele. Isso aí está muito parecido com a Bíblia, essa tua explicação aí, né? Meio religiosa, você já é padre e tudo mais. Então, no início, o Einstein, ele desconfiou, mas depois ele se convenceu e chamava o Lemaitre para palestrar nos eventos em que ele ia, chamava até informalmente, assim, né, palestrar, disse, tem aqui um padre que ele é muito bom e tudo mais. Ele passou a respeitar o Lemaitre, né, pelo estudo que ele desenvolveu. Tá? Ele e o Eddington, tá? Tem uma frase dele que pode passar. E outros cientistas, Huygens, Boyle e Mariotti, que são do estudo dos gases, Blaise Pascal, a gente sabe, né? O Gauss, do eletromagnetismo, o Kelvin, Maxwell, também do eletromagnetismo, o Millikan, a carga do elétron, Max Planck, da física moderna. Então, a lista é grande mesmo, é intensa, tá? É vasta, certo? Pode passar. Vamos aí, então, à parte do cientificismo. O que acontece? Digamos que a gente viu a parte boa, né? Ufa, assim, a igreja... não sei se vocês já se sentiram pressionados. O que me levou a estudar essas coisas foi justamente isso, né? Eu tinha um professor de História e Filosofia da Ciência, da Física, né?
E ele ficava falando toda hora contra a igreja, né? E dizendo que a igreja, os monges só atrapalharam as coisas, e assim, foi tudo aquilo que a gente mais comum que se fale nesse âmbito, né? E isso me incomodou muito. E aí eu fui atrás e eu fui estudar para tentar ver se era assim. Então, né? Não, a igreja não atrapalhou, né? Isso é a parte boa, né? A parte ruim é que, principalmente na Revolução Científica, mas já esses últimos estudiosos medievais, eles já era a decadência da escolástica, né? O nominalismo já tinha começado a tomar conta das universidades, século XIV, século XV, né? XVI. Então, quando o Guillermo Freire ele coloca isso claramente, diz: as universidades começaram a se declarar nominalistas, né? E ali tudo que começou a acontecer, o protestantismo, ele, de alguma forma, é um fruto do nominalismo. O padre Leonel Franca, no livro da Crise Moderna, coloca uma citação do Lutero, e o Lutero reconhecendo: a minha filosofia é nominalista, eu reconheço que eu pessoalmente sou nominalista. Não existem conceitos universais, não existe abstração, né? A inteligência não tem essa capacidade. E outros problemas, claro, também relacionados à vontade do nominalismo. E então, só que isso foi gerando problemas filosóficos. Além do que também teve um renascimento, um ressurgimento das letras, um ressurgimento do pitagorismo e do platonismo, que estavam muito imbuídos, tanto o Copérnico, quanto o Kepler, quanto o Galileu, né? O Newton um pouco menos. Mas o Newton, no fundo, depois desses três na ordem, o Newton foi quem fez a síntese da coisa, né? O Newton fez a suma, vamos dizer assim, daquilo que estava acontecendo, certo? E eu vou analisar um pouco sobre isso, para que a gente entenda então qual é a origem dessa ideia, né, do cientificismo e da ciência como a gente tem hoje, contrária e fechada em si, tá? No sentido de rompimento com o mundo antigo, não se trata de revolução, mas isso é uma revolução, tá? O Galileu, escrevendo no Diálogo dos Grandes Sistemas, ele diz que ele reconhece que a realidade, né, é o substrato matemático. O que está por trás das coisas, né, é aquilo que o Aristóteles dizia que era que é a quantidade, que era uma categoria que diz respeito aos acidentes, né? É uma categoria acidental. E o Galileu diz que esse é o substrato da realidade. Quer dizer, não é o ser, né? Então a última coisa que a gente pode fazer não é a metafísica, que estuda o ser enquanto ser, que vai na essência das coisas. A coisa mais certa que a gente tem não é o ser, né? Que é o primeiro a ser apreendido pela inteligência, que é o objeto da inteligência humana. Não, é a matemática. Então a gente agora vai descrever as coisas, né, com equações matemáticas, vai reduzir as coisas a isso. Então a gente vai fazer uma matematização do real, tá? A essência oculta das coisas se encontra na matemática, tá? Isto é uma revolução. Isso se trata de uma revolução, porque está desfazendo que uma cosmovisão, tá? A cosmovisão antiga e trazendo uma nova, né, extraída do método científico, e pautada com os dados obtidos pela testagem empírica. E ao mesmo tempo que ele fazia a matematização do real, se fazia a experimentação repetida. Isso é uma coisa que não existia. Eu tinha pensado a aplicação, mesmo na antiguidade, a aplicação da matemática à análise da natureza. Isso eu já tinha pensado, já se conhecia. Até São Tomás fala sobre isso, né? Mas Aristóteles falava, Ptolomeu e tudo mais, né? Mas a ideia de repetição não, né? De repetição, de experimentação e tudo mais, isso não se faz. Então essas duas coisas se trataram, formaram uma verdadeira revolução, que foi sintetizado no livro do Newton, tá? E que a gente analisa aqui rapidinho. Quer dizer, ele fez 8 definições no início do livro dele, os princípios matemáticos da filosofia natural, tá? Ele fez 8 definições, eu peguei aqui 3. Quais são os princípios da descrição que ele vai fazer, né? Os princípios são a matéria, tá? O movimento,
a força, a densidade, o volume. Tá? Esses são os princípios. E é a partir daí que ele vai explicar o esquema do sistema do mundo, como ele próprio diz. Pode passar. Tá? Depois, claro, as 3 leis de Newton, todo mundo conhece, sabe, né? Estudou para passar no vestibular. Tá? A partir desses princípios, a filosofia, já no final agora do livro, ele diz, a gente pode demonstrar o esquema do sistema do mundo, os fenômenos do céu e do mar. Então, o Newton, querendo ou não sei se era o objetivo dele, ele fez um sistema que era fechado, ele fez uma síntese. O Newton fez uma síntese filosófica do universo baseada não nos princípios do ser, não nos princípios da não contradição, da identidade, enfim. Não, ele fez baseado nos princípios da matéria, do volume, da densidade, da força, da quantidade de movimento. Né? E isso foi extremamente... uma ferramenta muito boa para quem queria fazer a igreja perder a influência, né? Que no caso foi os revolucionários. Né? Vamos derrubar a monarquia, vamos derrubar a igreja, não precisa. Né? Então o que a gente vai se utilizar disso? Bom, olha, tem o Newton aqui, está dizendo que o esquema do sistema do mundo não precisa dessas coisas de finalidade, de substância, não precisa de forma substancial, né? de cinco vias para o conhecimento dessas coisas, tudo não são necessárias. Tá? Então, as realidades fundamentais são essas que eu comentei, né? E é uma cosmovisão materialista e reducionista. Né? É claro, é preciso um olhar detalhado para conseguir ver isso. Né? Mas, de fato, isso aconteceu. Tanto é que isso aconteceu por causa das consequências também. Se a gente olhar para as consequências, a gente vai se convencendo. Pode passar. Tá? Então, não tem espaço para Deus na mecânica, ainda que parece que a postura pessoal do Newton era contrária. E ele tentou falar, ele escreveu no próprio livro sobre Deus, tem lá, é bonito e tal, o relógio, né? Mas não tem valor nenhum a prova que ele colocou. Até porque tudo que ele escreveu contradiz um parágrafo que parece que ele incluiu assim, vou incluir para ninguém me criticar. Mas o Leibniz criticou. Né? O Leibniz criticou, ele disse, olha, eu não posso... crer que o Sr. Clarke, que era o secretário do Newton, né, que respondia as correspondências dele, tenha razão a afirmar que os princípios do Newton são opostos aos dos materialistas. Não, são exatamente os mesmos materialistas. A diferença é que o Newton parece que admite, né, substâncias materiais de Deus. Mas no seu escrito, no seu sistema, não existe nenhum espaço para isso. Ele está completamente fechado para essas coisas. Né? E esse é um problema. O Leibniz percebeu, foi um dos caras que percebeu isso. Tá? Só que se a gente olhar para isso e tentar explicar todas as coisas, então, a partir disso, a gente vai chegar em possibilidades. Né? Primeiro porque a gente pode fazer um gravador, ou isso, né? Pode fazer um microfone, a gente pode fazer um smartphone, pode fazer o computador mais poderoso do mundo, lá no CERN, sei lá onde. Né? Mas esse computador não percebe o ser e ele não consegue perceber que ele mesmo existe. É impossível, a gente pode até programar, a gente entrar naquela inteligência artificial, você programa, eu sou a fulana de tal, né? E atende lá nas lojinhas que a gente vai na internet, né? Eu sou sei lá, tem as Magazine Luiza, propaganda aqui, mas você programou, o celular só faz aquilo que foi programado pelo engenheiro, só faz aquilo que o engenheiro introduziu aqui. Fora disso, não faz. Ele não tem como perceber que ele é o celular, que ele não é eu e eu não sou ele, certo? Isso, a consciência, a realidade da consciência, ela está além das coisas materiais, ela está além daqueles princípios. Mas então, como que pode surgir a consciência humana se ela não está contida nos princípios? Como que se explica isso? Deve ser um milagre então, né? E aí às vezes até a gente se contenta com isso, né? Deve ser um milagre, Deus... Não, mas Deus deu capacidade. Era o princípio dos medievais lá. Deus nos deu capacidade para compreender as coisas. Então vamos usar, né? Vamos usar. É possível compreender. Não exaustivamente, tá? Não é isso, nem, né? Mas é possível compreender. Então,
a partir disso a ética, a justiça, a política, a sociedade, como que a força gravitacional, né, dá origem a um ser consciente, como somos nós, com inteligência, né, com vida, com alma intelectiva, né? É matéria inerte, não sai nada, certo? No caso, o próprio Newton, né, tem consciência, e é por isso que ele tem consciência que ele pode escrever as coisas que ele escreveu, que é um livro difícil. Que você lê os princípios, é matemática, geometria pesada e tudo mais, né? Ele fez um esforço todo para escrever isso, mas como que, se não existe mais nada além do que ele escreveu, como que ele mesmo, a gente explica a própria atividade dele como cientista, como pensador? Não tem como. Tá? Então essas são limitações profundas da ciência como cosmovisão. Pode passar. Tá? A preocupação com salvar os fenômenos, tá? E ele também aí vai falando que esses princípios não eram os primeiros, mas ele não sabia quais eram os outros e não conseguia, não sabia fazer de onde vinha. Então a causa da gravidade e tudo mais, ele não tinha noção de onde vinha. Estava preocupado com os fenômenos, né? Outros problemas no Newton é que ele colocou o tempo e o espaço, né, como sendo substâncias, como sendo lá das categorias, a primeira categoria da substância. E todas as outras coisas existem, né, no tempo e no espaço. Então, eu vi um professor dizendo, e eu repito aqui, ele diz assim: Deus, então a gente tem que refazer o Gênesis. Deus criou o tempo e o espaço e depois criou as coisas. Né? Porque se o tempo e o espaço são substâncias, são absolutos, como o Newton está apresentando aqui, né? Então eles vêm antes de tudo. Todas as outras coisas são acidentes. E o tempo e o espaço são substâncias, existem por si mesmos. Né? Mas não é assim. O tempo é a medida do movimento. Né? O tempo ele é a medida do movimento. E o espaço, tal como está colocado, ele não existe. Simplesmente não existe o espaço tal como Newton pressupõe. O espaço vazio não existe. Né? A gente faz idealizações para poder explicar uma queda no corpo. Isso é um ente de razão. Né? Isso existe na cabeça dele para tentar explicar e salvar os fenômenos. Né? Mas na realidade não existe. Existe os corpos, né? Existe a limitação dos corpos, vamos chamar assim, a borda dos corpos, né? Mas aí a forma dos corpos, a quantidade, tudo existe. Mas o espaço, tal como ele colocou, não. Tanto é que hoje em dia se pressupõe uma explicação do modo de partículas, até para dentro da física, para a atração gravitacional. Então, para o Newton, a atração gravitacional se dá à distância, sei lá como isso se daria, né? E imediata. Né? Depois se diz que tem a velocidade da luz e tudo mais, então tem uma limitação, né? E agora se tem a ideia de gravitons. O que são gravitons? São partículas, coisas que existem ali que fazem esta mediação entre as forças. Então vejam que está desfazendo a ideia de espaço absoluto. Tá? Então, esse foi um grande problema, substancializar o tempo e o espaço. Por que ele fez isso? Porque a gente apreende o ser pela primeira vez das coisas materiais. Né? Então, a apreensão do ser, ela se dá, principalmente quando a gente começa a utilizar a razão, através das coisas materiais. E aí depois a gente faz as abstrações. Mas não é só isso. E o Newton, no fundo, achou que era só isso. Aí reduziu as coisas a isso. Certo? Pode passar. Tá? Só para a gente ter uma ideia, porque talvez até na parte pedagógica a gente não tem noção do que aconteceu. Mas o Kant surgiu porque o Kant viu isso e ficou maravilhado e disse: olha, isso aqui é verdade absoluta, assim como a geometria euclidiana. A geometria euclidiana é perfeita, matemática e tal. Mas a física também, olha só como ela dá certo e tal. A gente explica, a gente constrói coisas, faz máquinas, isso, aquilo. Né? Então ela é perfeita. Mas por que ela é perfeita? Né? Ela é perfeita porque nós temos o tempo e o espaço na nossa mente.
né? E o tempo e o espaço na nossa mente, eles... por isso que quando a gente olha para os fenômenos, né, a gente compreende as coisas, e isso é tão certo, é tão real, tão verdadeiro. Aí surgiu Kant. Isso não é a crítica da razão pura, né? Isso é a crítica da razão pura. Depois escreveu os outros livros dele. Depois do Kant surgiu o Hegel, que quer resolver um problema do Kant, digamos assim, resumindo, né, bruscamente aqui, né? Depois o Marx, e aí a gente está aqui. Né? Então vejam que se a gente puxar isso aí, vem toda uma linha, né, sucessória, né, de ideias baseadas no Newton como síntese filosófica, tá? Como visão de mundo, como cosmovisão. Tá? Pode passar. Que é a ideia do materialismo científico, ou do como a gente chamou de cientificismo, que está além da alçada da ciência experimental, adentra no domínio da filosofia. Pode passar. E agora, a gente precisa, se der tempo, eu vou pedir calma aí para o pessoal, paciência, tá? Analisar um pouco, né, o que se pode chamar de graus de abstração da matéria, para entender de fato o que é essa análise que se pode fazer da realidade, mesmo que seja matemática, mas onde que ela se enquadra num esquema maior, né, do mundo. Não como sabedoria, né? Para os antigos físicos, né, os físicos lá na Grécia, né, os pré-socráticos, eles acreditavam que o arqué era material. Então, se arqué era material, a sabedoria maior é a própria sabedoria da física. Por isso eram chamados físicos, né? Aí depois veio Sócrates, quer dizer, depois veio o Sócrates e Platão, né? O Aristóteles e tudo mais. Mas a física, ela está subordinada. No processo de abstração de conhecimento humano, a física está subordinada tanto à matemática quanto à metafísica. Ela está em um grau num grau mais baixo de abstração. Quando o professor Joel falou aqui que a matéria, né, para São Tomás, isso ele tinha certeza, né, que a matéria é princípio de individuação. Então a primeira coisa que a gente faz no nível da física é abstrair da matéria individual ou sensível. Então a gente vai explicar não esse copo, mas as causas do copo em si. Né? Então um copo aqui indivíduo na matéria é este copo, né? Mas quando a gente abstrai, então a gente faz, né, um exercício que já parte de um nível mais geral, mais generalizado. Tá? Então esse é a abstração que se faz na física. A matemática abstrai a matéria inteligível, tá? E a física abstrai toda a matéria, o ser enquanto ser. Certo? Mas a física, né, a gente precisa comentar isso, a física aqui, que está posta aqui, isso aqui é na metafísica do Aristóteles, né? A física posta aqui não é a física que a gente conhece hoje, né? A física abarca a física que a gente conhece hoje, abarca a filosofia da natureza, abarca a química, abarca a biologia, certo? E até abarcava, inclusive, a psicologia, tá? Uma parte. E era uma busca por causas físicas. E aqui é a grande diferença do como a gente faz hoje a física, ou a ciência experimental, de como o Aristóteles pensava. Né? A gente vai em busca das causas físicas. O que se busca hoje é salvar os fenômenos. Então a gente pode criar entidades que expliquem as coisas. Tanto é que vocês acompanharam há tempos atrás a ideia da partícula de Deus, do bóson de Higgs, né? Vocês lembram disso? Quer dizer, o bóson de Higgs parece que foi medido agora com uma parte experimental, um acelerador de partículas gigante, maior que essa sala aqui, depois de muita coisa e condições extremas e tal, né? Mas ele foi medido agora, anos atrás. Ele foi proposto na física teórica na década de 60, de 70, se eu não estou errado. Então a gente, porque precisava de alguma coisa, a gente inventou alguma coisa e colocou. Né? Daí depois, claro, isso não é um problema fazer, mas alguém tem que julgar o quanto de realidade existe nisso. Certo? Mas o fato é que se faz isso, e algumas coisas são só entes de razão, não tem fundamento nas coisas, não tem fundamento na realidade. Tá? Agora, na física aristotélica, não, ela era uma abordagem mais qualitativa, né, e ontológica, mais no sentido da filosofia da natureza mesmo. Tá? Existem discordâncias aqui também, mas eu não vou entrar nos detalhes, também não vai dar tempo. Tá? Mas assim dá para compreender. Aí tem um esquema, mais ou menos.
mostrando que esses círculos brancos, né, estão dentro do nível da física, estão no primeiro nível. Tá? Mas por isso a física matemática, tá? Que aí entra a química também, a gente pode dizer, né? A biologia é um pouco diferente, mas a física matemática, tá? Ela está entre a física e a matemática. Ela é uma ciência, por assim dizer, média, como os medievais chamavam. Uma ciência média, ela está entre o primeiro e o segundo graus de abstração da matéria, né? E se complementa com a filosofia da natureza, que daí já está num nível que é chamado nível ontológico, né? Já está ascendendo em relação à metafísica. E que as duas, né? Existem autores, por exemplo, o Mariano Artigas, né? Aquele livro, ele defende um retorno da filosofia da natureza. E que isso iria ajudar a física assim, e a química, né? De acordo com, a entenderem realmente, né? O seu papel, né? No conhecimento da realidade. Aqui esse é um esquema que está no livro copiei aqui do livro do padre Calderón, né, padre Álvaro Calderón, e que é semelhante, mas ali aparece bem, né, o primeiro grau, certo? Então aqui no primeiro grau, as ciências físico-matemáticas, filosofia da natureza e as ciências experimentais de empírio esquemático. Tá? Empírio métrico, as físicas e matemáticas, empírio esquemático entraria a biologia, por exemplo. Tá? E a filosofia da natureza ascende em direção à metafísica. Então ele tem aqui uma diferencinha de termos e tal, mas não vou entrar, tá? O esquema dá para a gente visualizar. Pode passar. Tá? Então é uma ciência média, formalmente matemática e materialmente física. Ela termina, né, a sua conhecimento, ela termina a sua análise, né, na matéria. Então ela é materialmente física, né, embora a forma seja matemática. Tá? O São Tomás, quando comenta a física, né, então ele diz que a consideração da ciência termina na matéria natural, ainda que tenha princípios matemáticos. Tá? Isso é São Tomás do século XII. Né? Tá? É aquilo que eu comentei antes, que a realidade vem antes da ciência. Né? A ciência não cria a realidade, a ciência não dá origem à realidade, né? E ela pressupõe que exista uma forma, né, de alguém que organizou, pelo menos uma inteligência que colocou essas coisas né, que dispôs as coisas assim. Tá? Pode passar. Vamos então. Alguém pode. Um bolinho d'água, por favor? Vamos então para a última parte, né? Que é então procurar aplicar essas coisas, essas três primeiras partes no ensino de ciências, no ensino para a sabedoria, assim, com a finalidade que eu não vou repetir porque aqui foi extremamente delineada tanto pelo professor Joel como pelo professor Felipe, né? Mas a ideia é de que o ser humano ele sobretudo inteligência, né? Mas é chamado a vida do espírito, né? Então é chamado a união com Deus, a vida sobrenatural, a graça, né? Principalmente pelo batismo, né? Foi colocado um germe de vida eterna ali, né? Que é a vida eterna, né? Que é uma diferença de grau, diz o Roy Marin, né? Uma diferença de grau e não de espécie. Entre o estado de graça e o céu, só existe uma diferença de grau, não é uma diferença de espécie. É como nós quando éramos pequenos e agora quando somos adultos, né? Não houve mudança de espécie, só de grau. Assim como o pecado mortal, né? Ele é o inferno em potência. Então só existe uma diferença de grau entre o pecado mortal e o inferno, né? Então a vida da graça, chamada a vida sobrenatural, certo? É o fim da vida humana. A contemplação da verdade, que é o Cristo, é a finalidade última da vida humana. E o ensino de ciência, então, não pode, no mínimo, não pode atrapalhar, mas ele, mais do que isso, é possível que ele contribua, que ele ajude, né, as crianças, os jovens, a todos nós, né, a nos ordenarmos, né, para o nosso fim último. Tá? Então, a felicidade, né, não está na fortuna, nos bens do corpo, nos bens da alma sensitiva ou intelectiva, nem nas virtudes morais, nem nas virtudes intelectuais, mas naquela virtude, que é a maior delas, que é a intelectual, que é a da sabedoria elevada à sua perfeição, tá? Que é a contemplação da verdade. O São Tomás na Suma contra os Gentios
ele define o ofício do sábado. Nesses 4, eu vou falar assim, mas é meio grosseiro falar assim, mas os 4 passos, né, do ofício do sábado. O primeiro é contemplar a verdade, e a partir da contemplação da verdade, ordenar as coisas postas em ordem, né? É possível ver os erros, né? Porque quando a gente tenta organizar as coisas é que a gente vê que alguma coisa está fora do lugar, né? Então a gente vê os erros, certo? E aí, depois disso, julgar os princípios. Tá? Parece muito fácil, né? Não é tanto assim. E como que é esse exercício? Esse exercício é uma busca das causas. Justamente a ciência é definida, né, na antiguidade como conhecimento pelas causas, o início per causas, né? Então, a busca das causas das coisas, conhecer uma coisa é saber a causa dela. Mas essa causa não está isolada no universo, não está perdida no espaço do Newton, né? Ela está relacionada com outras causas. E esta relação causal, né, vai nos levar a um princípio. Pode nos levar a um princípio, né, que é o próprio Deus. Como a gente tinha colocado lá no início, né, citando o Concílio Vaticano I, e que eu coloco aqui citando a quinta via de Santo Tomás, que é justamente a via que todos os autores que comentam, eles falam isso, que é a mais acessível. Né? É a via que parte da observação dos sentidos e a percepção que existe ordem na natureza. Tá? Então, de São Tomás, a quinta via é tomada a partir do governo das coisas. Vemos, porém, que algumas coisas carecem de conhecimento, os corpos naturais, inertes. Essas coisas operam ordenando seu fim. Mesmo que elas não tenham inteligência, elas ordenam um fim, o que é evidente. Tá? Pelo fato de que sempre ou frequentemente operam do mesmo modo. Para alcançarem aquilo que é ótimo, pelo que fica evidente, não pelo acaso, mas pela intenção alcançam esse fim. As coisas que não têm conhecimento não têm nenhum fim, senão na medida que são dirigidas por alguém que conhece esse fim e que as ordenou e é inteligente, como a flecha pelo arqueiro. Portanto, há algo inteligente pelo qual todas as coisas naturais ordenam-se a um fim. E chamamos Deus. É a quinta via de São Tomás. Eu não pude conferir, mas se não me engano, naquele livro que é a exposição sobre o credo, são homilias de São Tomás, homilias proferidas inclusive em napolitano, né? Ele utiliza esse argumento, né, para falar sobre a existência de Deus para as pessoas mais simples. É o mais acessível. Certo? Então, se a gente velar isto, né, se a gente excluir essa ideia, né, se não conseguir levar com o ensino de ciências essa ideia da ordem da natureza, da hierarquia das coisas, da harmonia do universo, a gente está velando o próprio conhecimento de Deus. Claro, pela via natural, que é nesse caso aqui, ou senão a gente está criando uma coisa que é completamente esquizofrênica. Eu tenho fé e tudo mais, mas aí a minha razão ela não consegue, ela é completamente obscura quanto a essas coisas de conhecer a Deus. Ela não tem essa capacidade, ela não tem essa potencialidade. A gente está criando duas coisas completamente separadas. Né? Tá? E essa sabedoria, né, ela não é uma sabedoria puramente natural também, ela se harmoniza, né, com a sabedoria que é dom do Espírito Santo. O professor Joel aqui me falou, né, que é o dom mais elevado do Espírito Santo, certo? E que de São Tomás esse julgamento se segue ao homem pelo Espírito Santo. O homem espiritual julga todas as coisas, né? A sabedoria, que julga a consideração mais alta, né, das causas, né, ela é dom do Espírito Santo. O cume da vida espiritual. Tá? Então, sendo mais exato, o aprimoramento da inteligência dentro das virtudes, né, intelectivas, né, que precede a contemplação, ele faz parte da lógica, né, faz parte da matemática e das ciências da natureza. Tá? Quer dizer, porque justamente a ciência da natureza se ocupam naquilo que tem de necessário, a abstração feita das individualidades. Tá? Por isso, o ensino de ciências tem que coincidir com a finalidade. Ele não pode ser o diabo, né, que se atravessa, e enquanto a gente quer
uma finalidade para a educação dos filhos, o ensino de ciências está levando para outro, está formando pessoas que são ateias. Então ele deve coincidir para a formação dos homens sábios e para a formação de homens santos. O papel da ciência tem que contribuir para esse fim. Então a primeira coisa que a ciência busca a verdade, no domínio dela, naquele domínio que a gente viu, no primeiro grau, né, da abstração, não é o domínio completo, mas ela está buscando a verdade. E quando se percebe a verdade a partir, mesmo que seja a partir da ciência, e brilha a verdade, né, na inteligência, na alma, né, de um jovem, isso é o caminho dele, né, para encontrar outras verdades. Como Santo Agostinho, né, que no caso não foi em ciências naturais, mas quando ele percebeu que existia uma verdade, né, e ele foi contra os acadêmicos, né, escreveu depois contra os acadêmicos, e disse, olha, os acadêmicos não duvidam que eles existem, então existe uma verdade, e eles existem, então deve existir outras. A mesma forma funciona com a gente, quando a gente vê, né, quando brilha uma verdade, a gente é levado a outras, é como que é atraído, né, a buscar outras verdades. E a ciência faz a verdade brilhar, num aspecto, né, mas ela faz. Tá? Então ela auxilia nesse processo de busca das verdades, né, para que se gere o amor desinteressado pela verdade. O amor não é para formar um cientista, não é para fazer alguma coisa. Alguém disse uma vez, para que serve a educação, o ensino? Não serve para nada. Não serve para nada. A pessoa já está pensando o que eu vou ganhar com isso, né? Não serve para nada. Né? Claro, ordena para o seu fim. Certo? E aí eu trouxe aqui algumas consequências educacionais, práticas, né? Essa ideia de que os professores sufocam a fé dos alunos, seja explicitamente, né, combatendo a militância, ou seja implicitamente, porque se você não falar, ninguém vai falar, né? Então, isso é uma coisa que é uma consequência que, obviamente, não pode, tem que ser combatida. Né? A ideia de que o conhecimento científico é o único palpável, o único correto, o único certo, né? A própria história da ciência não demonstra isso. Há correções, há mudanças, né? É variável porque os resultados científicos são provisórios. Né? Os resultados científicos são provisórios porque o nível de abstração ele é assim, ele não é absoluto. Né? Não estão no nível do ser, estão no nível das coisas que mudam, né? No movimento. Mudança, então são coisas que se corrompem. Então é normal que a ciência fale de coisas que são provisórias, tá? E ela não está isolada. Aquele quadro que mostrei, os graus de abstração, a ciência não está isolada, ela está subordinada à matemática, né? Deve harmonizar com a revelação, subordinada à filosofia, certo? Fazer essa conciliação, mostrar a vida de Santo Alberto Magno, mostrar a vida de Santo Tomás, né? Mostrar a vida de Santa Eudegarda, né? E que foram santos que foram cientistas, pensadores também a respeito das coisas naturais, tá? E relacionar com outros conhecimentos. Outras sugestões é que a gente esquece, né? Aqui, não sei, vocês moram aqui tem uma beleza, né, natural, são privilegiados, mas às vezes a gente vive, mas não dá o devido valor, né? Então, contemplar a natureza, observar as coisas, as regularidades, as repetições, né? Isso tudo vai ajudar, né? Depois, no caso falando das crianças mesmo, né? Levarem elas a ter contato com as coisas naturais. A gente hoje vive em apartamento, né? Vive fechado, não sai nem de pé descalço, porque, né? Não, ter contato com a natureza e fazendo essas reflexões, né? Da regularidade, da hora, maravilhar-se com a criação, olhar o pôr do sol e ver a beleza que tem o pôr do sol, né? Me lembro a primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, que eu vi o Corcovado e tal, fiquei a Lagoa de Freitas ali e tal, eu fiquei meio assim em silêncio por um tempo, sabe? Porque foi impactante a beleza naquilo, era um dia bonito. Então a gente cultivar essas coisas na família, com as crianças, né? A beleza das paisagens, a variedade dos animais, das plantas, das flores, né?
sei lá, se tem possibilidade de ter um jardim, né, de cultivar, de plantar alguma coisa em casa. São coisas bem simples, mas que fazem ter o contato das crianças, dos jovens com a natureza, né, e para que eles possam ir aos poucos percebendo, né, aquela harmonia que existe, inclusive conosco mesmos, né, que foi estabelecida por Deus. Tá? Então é isso, já passei do tempo, a pessoa desistiu de placa já lá. Tá? E eu acho que era isso, né? Só retomando, então, para finalizar, a gente tratou em 4 partes, 2 grandes, né? A primeira é desfazer alguns mitos, né, a respeito da vida dos cientistas, que não foram todos ateus, pelo contrário, né? Muitos deles tiveram uma fé profunda, né? E o surgimento da ciência na Idade Média, né? Que foi um processo contínuo, a ciência moderna, né? Lá no século XVI. Tá? Só que essa mesma ciência teve problemas, acarretou em problemas, que foi aquilo que a gente começou falando, que é o cientificismo. A gente analisou, né, esses problemas, principalmente na obra do Newton, né, naquela síntese. É bom que a gente leia, não é fácil não, mas com certeza é bom ler. Mas existem livros, e eu indico aqui um livro que fala sobre isso, que foi traduzido agora há pouco, do Carlos Casanova, chama Física e Realidade. Física e Realidade. Tá? São reflexões metafísicas sobre a ciência natural. Tá? Seria importante ler esse livro, que vai ajudar nessas reflexões. Tá? E, por fim, a ciência que converge, né, para a educação do fim último do homem, né? E não atrapalhe. Tá? É isso.